Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem também. Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô bem vestida, assim, minha maquiagem tá boa, eu tô posicionada certo. Não, tá legal. Só tá cortando um pedacinho da sua cabeça aqui, mas tudo bem, tá ótimo assim. Fica tranquila que a sua imagem aqui para as pessoas que estão assistindo tá 10. Isso, agora tá bom. Então vamos à Agora sim. pergunta. Vamos à pergunta. Qual que é a O pergunta? marketing pessoal, o quanto a nossa aparência, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de sentar, enfim, como que a nossa imagem interfere nas vendas? Olha, eu acho que não só nas vendas, eu acho que na vida como um todo, assim, sabe? Eu não sei, a gente dá muita importância para a imagem, né? As pessoas dão muita importância para a imagem, para questões estéticas e tal, porque se a pessoa acompanhou o nosso último vídeo, ela E tá viu, por né, que a gente falou aqui, sobre dinheiro, isso, sobre essas vergonha. pressões, vergonha. E assim, eu acho que interfere bastante. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas é uma realidade. Então, a imagem que a gente passa para outras pessoas, ela acaba, eu não sei se definindo, mas abre ou fecha muitas portas em determinados lugares que a gente quer. Por exemplo, a gente vai no trabalho, né? Então, assim, você pode ser um excelente profissional, pode fazer tudo corretamente, pode entregar tudo no prazo e tal. Só que dependendo do lugar que você trabalha, a imagem sua vai interferir nisso, né? A maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você se comporta, né? Porque cada lugar tem os seus códigos sociais, então assim, você vai num lugar muito de bacana, muito luxuoso e tal, você vê que tem algumas pessoas, sim, você vê não, porque eu não costumo frequentar muito esses lugares, entendeu? Mas você percebe que algumas pessoas ficam desconfortáveis por conta disso. Você quer Uhum. ver um negócio? Tem gente que não consegue vestir terno. Você olha para aquela pessoa, você fala assim: esse cara, ele tá dentro desse terno, mas esse cara não quer estar ali dentro. É tipo é um exemplo clássico, entendeu? E outras pessoas, você olha assim, é a coisa mais Parece que natural do ela mundo. Nasceu de nasceu para terno, vestir. italiano, vive de terno, enfim. Então, assim, as pessoas olham para a gente e elas julgam a gente o tempo todo. Né? Então, assim, é o nosso corte de cabelo, que eu, por exemplo, não tenho, é a Tá maneira como o engraçadinho, seu. né, ultimamente. Não, é que assim, eu preciso dar exemplos, né? Nada melhor do que eu usar o meu exemplo para falar sobre isso. Mas, mas assim, as pessoas olham para a gente e o tempo todo elas estão julgando. Então, tudo pode interferir nesse aspecto assim, né? Então, é óbvio que a gente não pode ser hipócrita também de achar que as coisas mais bonitas, e aí as coisas que eu falo podem ser pessoas ou podem ser objetos, eles têm muito mais valor. Uma pessoa bonita, e o bonita é o que segue os padrões da nossa sociedade, aquilo que a gente enxerga como bonita, né, de uma forma geral. Não estou falando de coisas individuais, mas o que a televisão coloca ou a mídia coloca como algo bonito, ele tende a vender mais. Né? Então, assim, é óbvio que existem exceções, mas a modelo lá que posa de lingerie, por exemplo, para vender lingerie, ela normalmente tem um padrão, não foge muito. Aí tem uma marca ou outra que coloca uma outra pessoa de um outro padrão de beleza. Dentro das nossas atividades mesmo, você automaticamente, em alguns ramos, você precisa seguir alguns códigos, né? Então, sei lá, você é um vendedor, por exemplo, de uma loja de produtos de surf. Pô,
tá na cara que ele vai pôr um cara jovem, um cara descolado, cheio de tatuagem e tal, porque ele conversa talvez com aquele público. Seria Uhum. errado colocar uma pessoa, o cara que usa terno lá para vender? Não, mas talvez ele não se encaixaria naquilo. Então, é como se fossem várias caixinhas, sabe? E o que é talvez o mais interessante de tudo isso é que existem diversas maneiras de da gente lidar com essas questões. E o que a gente precisa é procurar os nossos, assim, o nosso encaixe ali, sabe? De coisas que a gente gosta de fazer, maneira que a gente gosta de viver e canalizar as nossas energias, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos para isso. Então, se eu odeio vestir terno, por exemplo, se eu arrumar um trabalho que eu tenho que ficar o tempo todo de terno, é óbvio que eu vou ficar desconfortável, eu vou ter que me acostumar com aquilo. Ou Mas e vai se eu pedir procurar? demissão. Ou vai pedir demissão. É, mas o mais interessante é a gente tentar ajustar essas coisas, até porque hoje em dia existem muitas possibilidades. Sim, com certeza. Disso tudo que você falou, eu confesso que antes, nossa, quando eu era adolescente ainda, eu falava assim para os meus pais: eu nunca vou mandar currículo para loja de cosméticos. Porque você entra naquelas lojas de cosméticos, as meninas estão super maquiadas. E eu, Ana, não gosto de ficar me maquiando diariamente, né? Então, hoje, obviamente, estou maquiada, estou aqui gravando o micropapo, mas também opto por uma maquiagem mais básica, sem chamar muito a atenção. Então, para mim era muito nítido. Eu jamais posso arrumar emprego numa loja de cosméticos, porque não vai dar certo. E aí, a gente também precisa entender que para algumas pessoas, para algumas meninas, elas amam aquilo, porque elas gostam Exato. de se maquiar, né? É o meio que elas realmente gostam de estar ali, de estarem Uhum. se maquiando. E o outro ponto é que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Talvez tenham Exatamente. pessoas aqui que vão assistir esse vídeo e vão falar: nossa, o que que esses dois estão falando? Olha, Pois é. fica pausando no meio do vídeo porque esquece o que ia falar, porque esquece o que ia falar, ficam papiando, parece que não estão levando a sério, fica dando risadinha no meio do Não. vídeo. E tem pessoas que vão falar: nossa, que legal, é super descontraído, não tem um roteiro, eles vão e eles dão a cara a tapa mesmo. Então, assim, Exatamente. cada pessoa gosta de uma coisa, né? E Não, por é exemplo, você está ilusão a gente querer agradar todo mundo. e, ó, você tá falando, por exemplo, você foi lá, se maquiou para esse vídeo, né? Eu cheguei, não deu tempo, por exemplo, eu não fiz a barba hoje. Então, o vídeo tá assim, sabe? Para você ver como eu não tô assim, né, dentro dos padrões de ter feito a barba, tal, cortado meu cabelo, tal, não sei o quê. Mas não rolou, entendeu? E só uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que assim, falando sério agora. Não que eu não estivesse falando sério, mas tá agora mais sério assim. As pessoas elas julgam a gente de acordo com aquilo que a gente faz, do que a gente fala, de acordo com aquilo que a gente veste. Então, assim, tem aquele negócio, né? Quem nunca ouviu, quem usa óculos, por exemplo, usa óculos. Ai, você tá com cara de inteligente, porque você usa óculos. Cara, eu só não enxergo, entendeu? Tipo, posso não ser inteligente, eu posso ser, mas assim, é só um equipamento que eu estou usando aqui porque eu não enxergo. Então, sempre que tem esse tema, eu lembro muito de uma pessoa que era cliente de um dos lugares que eu trabalho, que é assim, era um cara que tinha um comércio e ele era bem desleixado, era um cara muito desleixado. Você olhava assim, só que era um cara que tinha grana, sabe? Ele fazia questão de andar com muito dinheiro no bolso. Quem está assistindo provavelmente conhece alguém assim, que tem o cara, sei lá, tira aqueles maços de dinheiro, parece que anda com todo o dinheiro que ele tem, ele anda com o dinheiro no bolso, com medo de alguém roubar ele. E esse cara, num determinado momento, ele passou por muita dificuldade e ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele depois falava não só para mim, mas para outras pessoas que trabalhavam no mesmo lugar, assim, poxa,
me ajuda, cara, eu preciso arrumar um emprego, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sei, né, ser vendedor, eu trabalhei tanto tempo em tal lugar e tal. E assim, a imagem que, eu sei que isso não é correto, mas assim, sempre que vinha é, esse tipo de pedido, ou que alguém comentava que ele tinha falado alguma coisa, era meio que unânime entre as pessoas, falar assim, puta, mas o cara era muito relaxado, era muito desleixado, cara, como que você vai, sei lá, sabe, será que esse cara se daria bem no lugar? Porque eu nunca vi ele de outra maneira que não fosse daquela lá. Então, a imagem que ele próprio construiu, não sei se de propósito ou não, mas a própria imagem que ele construiu durante muitos e muitos anos atrapalhou ele lá na frente, quando ele já não tinha mais o comércio dele e que ele precisava de ajuda. Aí você fala assim, poxa, sei lá, como é que eu vou indicar ele para uma pessoa, tal? Será que o cara vai seguir o padrão? Não vai? Será que vai arrumar um problema? Todo mundo que tenta dar uma indicação, alguma coisa, pensa nisso, sabe? Por mais que às vezes você conheça a pessoa, fala, pô, será que vai dar certo? A responsabilidade é toda de quem contrata e da pessoa que é contratada. Mas sempre existe essas questões, assim, quando você vai indicar alguém, né, da gente ficar naquela, falou, pô, eu que falei pro cara, deu problema lá, poxa, acho que o cara vai ficar bravo comigo e tal, e, sabe, não tem nem porquê. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é um pensamento comum, sabe? É um negócio que paira, assim, na maioria das pessoas, as pessoas pensam isso. Então, a imagem que a gente passa para os outros, ela é super importante, não só agora, né? Mas depois, o micropapo, ele serve também como isso. Né? A gente está aqui discutindo sobre alguns temas, a gente está falando sobre a minha área, a sua área, sobre coisas que envolvem a nossa vida, e uma pessoa pode olhar para a gente e falar assim, poxa, a Ana entende desse assunto, poxa, o Leandro entende desse assunto. Por quê? Porque ele viu um vídeo. Foi a nossa imagem que ele viu através de um vídeo, né? O meu modo de falar, o seu modo de falar, que a gente explicar sobre alguns temas que pareciam complexos e acabaram ficando mais fáceis. Tudo isso faz parte de uma imagem. Então, assim, pode ser que uma pessoa nunca viu eu nem você pessoalmente, mas olhando através de um vídeo, fala assim, poxa, contratar a Ana, estou precisando organizar aqui o meu fluxo de caixa aqui e tal, eu vou contratar uma consultoria da Ana. Por quê? Porque você passou uma imagem positiva para esse cara, que está para essa mulher, enfim, para essa pessoa que está assistindo a gente. Faz bastante sentido, né? Muito. É, Então, é cuidados que a gente tem que ter, né? Até para ver aí exatamente. o meio que a gente está inserido e o meio que a gente quer se inserir, né? É. Porque a gente também não precisa ficar presos dentro de uma caixinha que a gente também não se sente confortável. Acho que a gente não precisa ficar preso dentro da caixinha, só que a gente também tem que ter um pouco que a gente chama, né, o tal do desconfiômetro, assim. Então, determinadas situações, eu sei, você pode adorar, né? Quem está assistindo pode adorar andar de chinela havaiana e bermudinha de jogar futebol e camiseta regata. Só que existem algumas situações que talvez não sejam interessantes, entendeu? E assim, não Sim. é um negócio, não é preconceito, não é nada disso. As pessoas podem te olhar de uma maneira que você não gostaria que elas olhassem, não gostaria que elas julgassem você dessa forma. Então, assim, percebe o lugar que você está, a maneira como você, né? Você não precisa se encaixar em todos os padrões, mas perceba ali para que você não, aquela imagem que você passa, ela não te prejudique ali na frente. Exatamente. Muito obrigada, Leandro, pela sua companhia. E Estamos aí. obrigada a você que assistiu até aqui. Deixe seu curtir, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.